Mihal, pessoas que sabem que nós estamos vivendo no século asiático. Tudo bem com vocês? É isso aí, gente. A gente está vendo o crescimento da Ásia cada vez mais, e aí não é só a China, né? É a Ásia como um todo. O Irã, por exemplo, é a Ásia. E a gente viu que o Irã está saindo vitorioso dessa guerra contra os Estados Unidos. Hoje, inclusive, os Estados Unidos confirmaram que eles vão mandar 300 bilhões de dólares para a reconstrução do Irã. Então, quer dizer, eles gastaram aí cerca de 100 bilhões de dólares nessa guerra e ainda vão mandar mais 300 para reconstruir o Irã. Tá bom, né? Parabéns, Irã, pela vitória. Além disso, a gente vê aqui a Índia, a China, Indonésia, Malásia, Vietnã, todas economias crescentes, principalmente pelo fato de não precisarem mais mandar todas as suas riquezas para os colonizadores. O processo de descolonização começa muito forte ali depois da Segunda Guerra Mundial. Vários países ao redor do mundo se livram desse jugo, né, dos colonizadores safados, e hoje a gente vê esse crescimento justamente por isso. E a China, em algum momento, vai suplantar os Estados Unidos de alguma forma, no poder de paridade de compra, que é basicamente o que dá para comprar com $1 aqui e o que dá para comprar com $1 nos Estados Unidos. Nisso aí a China já passou, no PIB a China não passou ainda, o PIB chinês é cerca de 16 mil dólares por ano, mas é justamente esse o cálculo, né? Com 16 mil dólares por ano na China dá para se fazer muito mais coisas do que se faz nos Estados Unidos. Então, em algum momento a China vai passar. Militarmente, provavelmente não tão cedo, mas como o Irã nos mostrou, não tem essa necessidade, né? Se os Estados Unidos não conseguem ganhar do Irã, que tem um orçamento de algumas dezenas de bilhões de dólares, imagina se eles vão ganhar da China, que é a fábrica do mundo e tem um orçamento de quase 300 bilhões de dólares para defesa. E no caso da China é defesa, já que eles não estão atacando ninguém. Os Estados Unidos não é. Então a gente vê essa decadência, e a gente vê essa decadência dos Estados Unidos por um outro fator. O Trump é um grande exemplo da corrupção que é intrínseca da política americana. Ele criou aquela tal da moeda dele, da Trump Coin, que já perdeu 97% de valor, porque foi só para ganhar dinheiro da galera. Isso é visível, né? Ele também criou a Melania Coin, que foi a mesma coisa. Ele destruiu parte da Casa Branca para construir um salão de festa. Tá rolando agora um evento essa semana lá na Casa Branca, que eles construíram uma pista de motocross e UFC. Para quem assistiu o filme Idiocracia, é aquilo ali. É aquilo ali, né? A gente viu, inclusive, ano passado, no desfile dos 250 anos das Forças Armadas dos Estados Unidos, ou era dos Estados Unidos, não me lembro, patrocinado por empresas. É o Idiocracia na nossa cara, né? Quem não assistiu, assista, porque é um filme muito bom para mostrar essa decadência do governo dos Estados Unidos. E é uma corrupção absurda. Há poucas semanas atrás, a Suprema Corte dos Estados Unidos garantiu que o Trump e a família dele não vão poder mais ser investigados pela Receita Federal por conta de um processo que o Trump moveu contra o próprio governo. E tudo certo, né? A gente sabe que existe um lobby muito grande de empresas e países dentro do governo dos Estados Unidos. Israel talvez seja o maior exemplo, né? O Israel tem grupos que pagam políticos para que eles façam leis para ajudar Israel e priorizar Israel sobre americanos, por exemplo, dar prioridade para Israel. Então, dinheiro dos Estados Unidos, do americano médio, que paga imposto, indo para Israel em vez de ir para a realidade deles. A gente vê isso de várias formas, né? Para quem já estudou queda de impérios e países muito grandes, é muito claro o que está acontecendo, e não é um processo do dia para o outro. Roma levou centenas de anos para cair. Então, essa queda dos Estados Unidos não vai ser de uma hora para outra, a não ser que haja alguma coisa muito gritante. Inclusive, existe o pessoal aí que é o tal dos aceleracionistas, o Peter Thiel, o Elon Musk, essa galera aí do Vale do Silício, que eles entendem que o capitalismo do jeito que está hoje não dá mais, né? Inclusive, há um crescimento do comunismo e do socialismo nos Estados Unidos. Por quê? Porque a população vê que não tem outra forma, e isso vai fazendo com que a população se indigne, porque por mais que a população americana seja lavada, tenha passado por processo de lavagem cerebral para acreditar
que existe livre mercado, que é o sonho americano, que se eu me esforçar eu vou ser o próximo Elon Musk, eles estão cada vez mais entendendo que isso não vai acontecer, né? Porque a gente vai fazer uma guerra com o Irã, se essa guerra não é nossa, e aí a gente ganha a guerra, porque lembra que o Trump falou dezenas de vezes que eles venceram a guerra já tinha acabado. Se a gente venceu a guerra, por que a gente tem que mandar dinheiro para reconstruir o Irã? E se a gente venceu, por que o Irã está cobrando taxa para passar no Estreito de Hormuz? Então, as pessoas começam nos Estados Unidos a acordar, até porque tem o aumento do custo de vida. Quando está tudo bem nos Estados Unidos, como por exemplo, lá para 2000, né, guerra do Irã, desculpa, a invasão do Iraque, Afeganistão, etc., o povo não estava nem aí, né? Mas junta tudo, né, a ameaça externa e a ameaça interna, no caso a economia, e a gente tem aí um cenário propenso para as pessoas começarem a se questionar e procurar opções. Isso aí, a gente vê, eu falo isso porque eu leio bastante, estudo bastante sobre a queda da dinastia Qin, que foi a última dinastia chinesa, e é muito parecida, né? Eles tinham muito medo de um conjunto de ameaças internas e externas. Internas eram revoluções, revoltas, guerra civil, externas, invasões, etc. Os Estados Unidos não têm invasão, né? Eles são muito bem protegidos por 2 oceanos, e o Canadá e o México não vão invadir os Estados Unidos. E internamente, por enquanto, eles não têm uma guerra civil. Por enquanto. Tem muita gente que acredita que se as coisas continuarem do jeito que está, em algum momento alguma coisa vai acontecer por lá, até porque se tem uma população armada, tem mais armas nas ruas dos Estados Unidos do que pessoas, tem N grupos de milícia, tem N grupos fascistas e uma população cada vez mais descontente. Então, em algum momento, uma fagulha vai começar e o bicho vai pegar. Então, são um conjunto de ameaça interna e ameaça externa. Muita gente acredita que os Estados Unidos forçou esse acordo com o Irã, de aceitar inclusive todas essas condições do Irã, porque o Trump precisa desesperadamente focar na eleição desse ano, e por mais que a causa do aumento da inflação e do aumento dos combustíveis, etc., nos Estados Unidos, seja ele, a partir do momento que começar a cair, eles vão dizer que foi ele que fez cair. E o povo vai acreditar, parte do povo vai acreditar, né? Que ele é que deu um jeito e está controlando a inflação e os preços estão baixando por políticas do Trump. Então ele vai usar isso a favor dele. Mas, de novo, tudo tem limite e a gente vê isso acontecendo em vários momentos da história. Agora é questão de tempo para a gente ver até onde esse crescimento de comunismo e socialismo, de pessoas pensando nisso, estudando isso nos Estados Unidos vai, até onde o governo fascista vai deixar isso acontecer. Porque os Estados Unidos são um governo fascista, né? Claramente, abertamente, tem nazista marchando na rua dos Estados Unidos. Então, não é... A gente não está criando nada e nem tirando informação do bolso aqui, né? Infelizmente, isso existe lá até hoje. A Ku Klux Klan existe até hoje. É possível nos Estados Unidos apoiar a Ku Klux Klan, mas não é possível apoiar o Wikileaks, financeiramente falando, né? Porque o Wikileaks vazou segredos dos Estados Unidos e a Ku Klux Klan é só um grupo de racistas centenário, né? Qual que é o problema, né? Pessoas que crucificavam outras nas ruas e queimavam pessoas e enforcavam, qual que é o problema nisso? Mas enfim, isso aqui foi uma breve introdução, né? Eu não sou o João Carvalho, até não tenho conhecimento dele, né? Eu não falo isso de uma forma necessariamente positiva, mas porque quando o João faz breve introdução é coisa de 40 minutos, né? Eu vou pedir primeiro para vocês deixar um like aí, já deixar comentário, se inscrever no canal, porque se vocês verificarem, o YouTube não está entregando meus vídeos. Eu tive um vídeo ontem com 4 mil views, é coisa que não acontecia desde a época, sei lá, 2, 3 anos atrás, né? Na época que eu tomei strike, os strikes do rock, meus vídeos performavam melhor. Então eu não sei o que está acontecendo, eu sei que o YouTube não está entregando. Então, 40% de vocês não são inscritos, se inscreve aí, compra essa camiseta do canal, né, que está sempre nos links aí, e vamos ver aqui o comandante Farinazo, porque eu achei um vídeo dele comentando justamente esse assunto que a gente está falando aqui. Bora lá? Vamos ver aqui. Nisso, comando. Igual os Estados Unidos corta essa grana, assim, não existe vácuo de poder, assim, a gente sabe, né? Talvez é o momento que a China começa, de alguma forma, né? Fazer esse investimento, substituir o que os Estados Unidos vinham fazendo. Algumas coisas sim, né? Porque uma vez eu vi um sujeito falar, porque a China não tem
eles não têm capacidade de desenvolver vacinas de último tipo. Eles tinham falado essas bobagens que a gente cansa de ouvir aí, né? Isso é bobagem, cara. O dia que nem a história do... Você lembra uma palhaçada que teve alguns anos atrás, o tal do escudo do silício? A China não invade Taiwan porque ia prejudicar a produção disso. Isso é bobagem, cara. Achar que o chinês não vai conseguir chegar em 5 anos, sei lá como é que eu... É besteira. Eu acho que eles vão tomar muito espaço dos Estados Unidos, mas é lento, né, Rodrigo? A gente está num mundo de transformação que as pessoas não estão entendendo ou não estão aceitando. Uns não estão entendendo, quem começou a entender já não está aceitando. Eu te mandei um vídeo hoje de uma americana, ela foi morar no Vietnã. Saiu dos Estados Unidos para morar no Vietnã. Olha a situação. Sabe qual é o maior caso? A coisa que mais leva o americano à falência? Saúde. Sabe o que é? Por quê? Saúde. Porque se você tiver um acidente lá, você ganha por semana, você já não vai mais trabalhar, aí você vai gastar uma nota com o mês, você quebra, cara. E ela falando, olha, você está vivendo hoje, né, com 2, 3 empregos, isso para pagar aluguel. Então, assim, eu acho que a gente vai começar, à medida que a gente está vivendo mais, e esse é o tópico de vocês, eu acho... Deixa eu só parar um pouco aqui, né, porque o Farinazzo falou sobre 2 pontos importantes aqui. O tal do escudo do silício, que era... A Taiwan nunca vai ser invadida. Um ponto importante, a China não pode invadir o que já é dela, né? Simplesmente a reanexação de Taiwan não seria invadida porque a TSMC é a produtora mais avançada de chips do mundo e é em Taiwan. Os Estados Unidos, desde o governo Biden, começa um processo para tentar segurar a China, essa é a expressão, né? E fazer a China se desenvolver mais lentamente. Como? Primeiro ameaçando o Japão e a Holanda, de que eles não poderiam exportar mais máquinas de litografia para a China. Então quer dizer que as máquinas mais avançadas, que produzem os chips mais avançados, a China não pode ter. Esse é o livre mercado dos Estados Unidos, ele ameaça países de negociarem com a China, ok? Então o que a China fez? A China começou a contratar pessoas a salários extremamente absurdos. Eu ouvi coisa de $1 milhão por mês, mas já me falaram que isso também era troco de pinga. A gente está falando de contratos aí do nível do LeBron James para engenheiros de chips, tá? LeBron James é contrato bilionário, só para vocês terem ideia. Hoje a gente tem empresa de carro na China produzindo chips. A XPeng, que fez o robô humanoide, um robô humanoide que foi muito famoso, e a BYD. A BYD está fazendo chips. A Xiaomi está fazendo chips. Gente, vocês têm noção que a Xiaomi fazia eletrodoméstico barato e hoje eles estão produzindo carro e chip? Por quê? Porque o governo viu, olha, a gente precisa desenvolver nossa própria tecnologia, não podemos mais depender de tecnologia de fora, vamos meter dinheiro, contratar gente, criar cursos universitários, porque não é uma coisa do dia para o outro, né? É um processo. Então, é isso aí, que sem o governo tendo um plano, sem o governo investindo e tendo um plano de curto, médio e longo prazo, não sai. E como o Farinazzo falou, a China em algum momento vai chegar nos 3 nanômetros, 4 nanômetros, isso é só questão de tempo. A própria pessoa lá do governo Trump, do Biden, eu não me lembro agora se é uma mulher, que eu lembro que tinha uma mulher que era do comércio, agora não lembro se foi ela, né? Mas a própria pessoa que era responsável por essas políticas de tentar segurar a China, falou que eles sabiam que não ia funcionar, mas eles tinham que parecer que eles eram fortes contra a China, sabe? Que eles estavam lutando bravamente contra a China, mesmo sabendo que ia dar errado. E deu errado, né? Porque hoje a China desenvolveu toda a tecnologia deles e vai depender cada vez menos de Taiwan e cada vez menos dos outros. Com relação à saúde, os Estados Unidos têm um problema muito grande. Quando a gente fala lá sobre a crise dos opioides, que é basicamente um monte de pessoas... Deixa eu até botar minha cabeça maior aqui, né? Já que eu vou ficar falando. Que é a crise de opioides, mais de 100 mil pessoas morrem por ano, as pessoas viciadas em opioides, que são medicamentos vendidos na farmácia, né, com prescrição médica. Por quê? Como o Farinazzo falou, o cara sofre um acidente, fica uma semana sem trabalhar, ele não ganha. É o que acontece? A pessoa se entope de remédio para continuar trabalhando. 2 motivos. Primeiro, não tem SUS, muito difícil. Existem algumas situações que as pessoas têm atendimento gratuito lá, mas de modo geral para a população eles não têm SUS. Então o cara não tem como pagar médico. Segundo, não tem dia de atestado. O cara não pode ficar de atestado. Se ele não trabalhar, ele não ganha. Então o cara se entope de remédio para poder continuar trabalhando. Esses remédios são extremamente fortes. Eu tomei já, o ano passado, quando eu estava nos Estados Unidos, agora em janeiro, né, fim do ano, em janeiro, eu tive uma dor muito forte na coluna, nas costas, na verdade, na lombar,
Eu tomei metade de um comprimido, assim, apagador na hora. Só que vicia, né? Só que vicia. Então, o que acontece é que essas pessoas ficam tomando constantemente para poder continuar trabalhando e elas se viciam. E acabam na rua, sabe aqueles zumbis, vídeos de zumbis? Eu tenho vídeos no meu outro canal, vou deixar o link do outro canal aqui para vocês assistirem, porque eu fui na Cracolândia dos Estados Unidos mais de uma vez, e é isso aí. Basicamente são pessoas viciadas em drogas legalizadas. Porque os Estados Unidos não tem um SUS, não tem dia de atestado. E o que acontece? Tem gente vindo para a China para se tratar. Porque o custo da passagem, mas o tratamento médico na China é mais barato do que se tratar lá. A minha irmã mora na Califórnia, ela leva o cachorro dela no veterinário no México, porque é mais barato do que fazer nos Estados Unidos. Ela atravessa a fronteira, leva o cachorro e volta. Minha irmã tratou dentes no México, porque é mais barato. Pessoas se mudam para o Vietnã porque o Vietnã tem SUS. É isso, cara, porque os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, tem a medicina mais avançada do mundo, não tem como atender, tem como atender a população como um todo, mas aí seria socialismo e comunismo, e isso é ruim, né? Porque bom mesmo é ter mais de 100 mil pessoas mortas por ano, 800 mil pessoas morando nas ruas e um mundo de pessoas viciadas. Muito importante. A gente vai começar a questionar cada vez mais saúde, saneamento básico, que é uma forma de você dar mais qualidade de vida para as pessoas. A gente não para pensar nisso, né? A gente não para pensar nessas coisas, mas nós estamos vivendo mais e muito melhor, porque hoje você tem saneamento básico, você tem vacina, você tem uma medicina preventiva maravilhosa, você consegue fazer exame aí. Eu fui fazer o exame de carote desses dias aí, da idade a gente tem que estar fazendo, mas falou, isso aí já evita 30% aí da possibilidade de você ter um AVC. Então, nós estamos tendo uma vida... Pô, gente, quanta gente boa nós perdemos nos últimos 100 anos, porque a medicina não era, primeiro, que não estava tão avançada, segundo, que não estava tão espraiada entre as pessoas. Você olha, às vezes, alguns artistas maravilhosos que morreram jovem, cara. Pô, podia ter evitado isso aí hoje, esse cara estaria vivo numa boa. Então, eu respondendo a tua pergunta, eu acho que o chinês está muito preocupado em dar qualidade de vida para o povo dele. Você sabe disso, a gente esteve lá recentemente, a gente viu essa briga do governo chinês em dar qualidade de vida para o povo, que a gente não reflete aqui no Ocidente. Você que está me assistindo aí, você acha que o chinês é escravo? Escravo é você, meu camarada. Vai ver quanto é que você pega um empréstimo no banco, vai ver quanto é que você paga. Vai ver mesmo o chinês pegando esse empréstimo de banco para montar a empresa dele, quanto ele está pagando. Aí você vai ver quem que é o escravo. É você. Não só isso, né? O juro para comprar a casa aqui é absurdo de baixo, cara. Tudo é muito baixo. Tudo é muito fácil, né? O pessoal acha que chinês é escravo porque aqui ainda existe a escala 6x1, que é uma das maiores críticas que eu tenho, né? Porque é o Partido Comunista Chinês, num país que se diz socialista, e as pessoas ainda têm uma escala 6x1, essa é a média. Tem gente que trabalha menos, tem gente que trabalha mais, mas hoje, na média, são 48 horas por semana. E o povo acha que isso é escravidão. Cara, escravidão é não poder sair de casa porque você pode ser assaltado. É deixar de viver a sua vida porque você pode ser morto, assaltado, violada sexualmente. Isso é escravidão. Só que a gente acostuma com essa vida desde que a gente é pequeno. Eu lembro, quando eu mudei para cá, em 2016, 2017, eu não sentia muito isso. Aí veio a Covid, eu fiquei um bom tempo sem ir para o Brasil. Quando eu fui para o Brasil de novo, eu já estava muito acostumado com a segurança que a gente tem aqui, na Ásia, de modo geral, a Ásia é muito segura. E quando eu volto para o Brasil, eu tenho que me forçar a fazer algumas coisas que a gente faz automaticamente quando a gente mora no Brasil, que é botar a carteira no bolso da frente, botar a mochila para frente, sair com o celular, sabe, assim na rua, e não assim, né, sair filmando e tal, principalmente em cidades como São Paulo, porque é perigoso. Aí que eu comecei a perceber a energia que eu gasto fazendo isso, porque agora eu tenho que pensar nisso, antes é só automático. É uma energia gasta, mas como a gente cresce nesse ambiente, a gente nem presta atenção. Hoje, quando eu vou para o Brasil, eu fico na casa de uma amiga no Rio de Janeiro, a Renata, em São Paulo, a Renata, e toda vez que a gente saía do apartamento dela, que eu saía com o celular na mão, ela ficava desesperada, porque ela tinha receio que alguém ia passar e pegar o meu celular. Então, isso, gente, se isso não é escravidão, eu não sei dizer para vocês o que é. Para casa, para comprar carro, para tudo. Esse que as pessoas não estão entendendo. A gente vende uma noção falsa de democracia que acaba no portão aí, cara. Acaba no portão aí.
Você tem direito a votar e é só, cara. Você não tem direito. Saúde no Brasil ainda é. O SUS é um negócio que joga bem pra caramba. É o possível. Podia ser melhor se a gente tivesse mais recursos, mas é o possível. Mas é só isso que você tem, cara, porque você não tem segurança pública, você tem educação de baixa qualidade. Eu não estou culpando o governo, não. É um sistema que é feito para predar mesmo. Essa que é a verdade. Então... Não, mas tem que culpar o governo mesmo. Tem que culpar o governo. Ué, quem que é responsável pelo SUS? Não é a gente, né? Não é o empresário. É o governo, tem que culpar o governo. O governo é responsável. Eu acho o seguinte, que à medida que a China ela conseguir jogar esses avanços para a sociedade dela, ela vai tornar isso mais barato e isso vai correr. Vai replicar. Mas eu assim, fundamentalmente, só para não falar muito, para devolver o microfone para vocês, o que eu acho que a gente tem que fazer é começar a cobrar, não é só do governo, é da sociedade como um todo. Sim, claro. Que essa democracia ela precisa de reformas. Claro. Porque para mim democracia não é só votar, cara. Desculpa. Não é só votar. Eu acho que democracia é aquele cara que é meu vizinho, ele tem uma vida tranquila, porque a minha, ele não vai influenciar a minha de forma negativa, essa é que é a verdade, é ter segurança, é a gente cuidar das pessoas. Olha, pessoal, na boa, a gente está nesse mundo para cuidar dos outros, para cuidar das pessoas da medida que é possível. Então a gente só vai ter uma democracia quando a gente começar a cuidar mesmo das pessoas. É porque eu vejo muita gente falando em abrir cadeia nova. Vamos construir tantos presídios. Não é melhor a gente reformar as escolas por enquanto e dar uma educação melhor? Claro. Porque esse menino com mais educação, dia de amanhã ele não vai estar assaltando? Eu não digo que não tenha que construir presídios, tem que construir. Mas a gente tem que começar a pensar em reformar as escolas também. Tá? A China, até o ano passado, teve a maior população do mundo. E a população carcerária chinesa é menor que a dos Estados Unidos. Claro que tem vários motivos lá nos Estados Unidos, como o lobby que eu mencionei, porque as prisões são empresas privadas, políticos têm ações dessas prisões, então quanto mais presos, melhor para o político, porque a prisão ganha dinheiro e o político ganha dinheiro. Então é um círculo, né, vicioso, muito, muito, muito estranho, no mínimo estranho, né? Mas a China reduziu a criminalidade absurdamente no início dos anos 90. Sabe como? Combatendo a pobreza. Tem N estudos na China que comprovam que o que realmente reduziu a criminalidade na China foi o combate à pobreza. Não são as câmeras. Porque a China tem não sei quantos milhões de câmeras. Isso não quer dizer nada, gente. Não quer dizer nada. O que realmente reduziu, inclusive assassinatos, foi o combate à pobreza. Desde os anos 90. As câmeras são recentes. Então a gente tem cerca de 20 anos aí sem câmera. Não, mais ou menos uns 15, 20 anos sem câmera, onde os dados mostram que existe uma correlação muito forte entre o combate à pobreza, entre o programa de combate à pobreza, né? A China tira aí 800 milhões de pessoas da pobreza extrema, e uma redução de crimes, incluindo assassinatos. Então, é isso que tem que fazer. Construir prisão, a prisão é um reativo, né? Não resolve o problema, a raiz do problema. Qual que é a raiz do problema? Por que a pessoa entra na criminalidade? Por que a pessoa vai, sabe? Pô, e se a gente resolver isso aí, a gente não precisa construir prisão. É isso que a China fez. Porque a China executou não sei quantas pessoas nesse ano. Cara, os Estados Unidos tem 1,6 milhões de pessoas presas. Inclusive, metade são pessoas negras, porque é basicamente um sistema de escravidão 2.0. Botar pessoas negras para continuar trabalhando praticamente de graça para empresas grandes. A China não tem isso. Porque a China executou mais gente. Cara, eu sou contra pena de morte, porque ela não resolve, né? Não resolve nada. Mas isso não quer dizer nada quando você tem os Estados Unidos que tem uma população carcerária maior que a da China. Então não é tão simples assim, né? Cara, eu gosto mais do comandante, velho. O comandante é foda demais. Vou te contar duas histórias, viu? Teve uma vez quando a gente tava voltando de Atlanta, eu encontrei uma brasileira no aeroporto e ela tava vindo pro Brasil também, né? E a gente conversando, ela morava em Atlanta e ela tava vindo pra cá pra usar o SUS. Opa. Tinha 20 anos que ela morava em Atlanta, mas ela tava vindo pra cá pra usar o SUS, porque lá ela não tinha dinheiro pra pagar a saúde. E Atlanta é perigoso, né? Atlanta é bem perigoso. E essa semana eu falei pro Robertinho, eu vi um vídeo lá nos Estados Unidos do cara, a ambulância chegando no hospital, a hora que tiraram a maca da ambulância, eu vi esse vídeo. O cara levantou e pinote. O cara saiu correndo, comandante, levantou da ambulância vai quebrar, e saiu correndo,
porque não tem dinheiro para pagar a ambulância. Eu vou falar uma coisa, vou ser bem curto para devolver o microfone para eles. Vocês não vão reconhecer os Estados Unidos em 10 anos. Já está horrível a situação e vai piorar muito, porque não há um plano da elite americana para melhorar a vida do andar de baixo. Não, porque... Escuta o que eu estou te falando. Eu não vou... Porque o capitalismo ele é desenhado para isso, né? Para concentração de riqueza de 1%. O 1% dos Estados Unidos tem mais riqueza que os outros 50%, cara. O Elon Musk tem 1 trilhão de fortuna. E isso é um absurdo. Ninguém deveria ter tanto dinheiro assim. Eu sei que não é dinheiro, de qualquer forma, ele não precisa mais do que 1 bilhão para viver, para sei lá quantas gerações dele viverem. Não precisa. Ninguém precisa. E ele só tem isso graças à pobreza dos outros. É simples, gente. Não é difícil de pensar, porque a riqueza não é infinita. A gente não fica criando riqueza infinita. É um sistema fechado. Então não é, sabe, não é difícil. Vou botar aqui, daqui 10 anos, você vai lembrar, para poder falar, cantou a bola aqui, esse vídeo vai ficar gravado, você vai lembrar daqui a 10 anos, você vai falar, puta que pariu. Farenazo, assim, eu tenho que discordar um pouco. 10 anos você não vai estar aqui, é sacanagem, né, velho? Cara, mas não... Mas, ó, eu concordo muito com o que Farenazo falou, e na verdade, assim, quem vê os Estados Unidos hoje, e quem via há, sei lá, 20 anos atrás, já disse que tem uma diferença absurda. Sabe quem que fala isso? O Miguel Nicoleles, que morou lá por sei lá quantos anos, né? Ele muda, se eu não me engano, nos anos 80, anos 90, e ele viu toda essa evolução dos Estados Unidos, e ele tá vendo a involução. Então, acho que a minha irmã tem esse ponto de vista também, né? Principalmente depois de ter visitado a China. Ela passou uma semana comigo aqui, e ela falou justamente isso também, né? Que ela viu como os Estados Unidos, que a impressão que ela tinha, porque essa é a propaganda vendida lá, a tal da lavagem cerebral, é que os Estados Unidos era o país mais avançado do mundo. Aí ela chega aqui, ela não precisa nem de carro, porque tem transporte público, ou o Uber é barato, tem forma... Lá, sem carro, ela não faz nada, porque o supermercado mais perto da casa dela é 45 minutos andando. Você tem noção disso? Do absurdo que é. E aqui na China não, né? Existe um sistema para que tudo seja perto de casa, para que tu consiga resolver as coisas caminhando ou no metrô, ou no ônibus. Então, assim, hoje essa já é uma realidade. E a tendência é só piorar, né? E a gente vê a China evoluir cada vez mais e os Estados Unidos indo pro buraco cada vez mais, em parte pela própria burguesia e os políticos de lá, que estão mais interessados em ganhar dinheiro do que manter a hegemonia dos Estados Unidos. Que é o que eu sempre falo, né? O Henry Kissinger estava sentado no colo do capeta, mas ele era muito bom no que ele fazia, que foi manter os Estados Unidos nessa hegemonia, né? Ele era uma pessoa extremamente horrível, infelizmente viveu até 100 anos, mas ele era muito bom no que ele fazia. Hoje não tem ninguém assim. Hoje só tem um monte de gente que quer ganhar dinheiro às custas do governo e sentar o pé. Isso quer dizer o quê? Em algum momento o governo vai cair. Então, molecada, vocês deixem nos comentários o que vocês acham que vai acontecer nos próximos anos. Como eu falei, se inscreva no canal, seja membro do canal, né? Também esqueço de pedir, continua, né, me ajudando de alguma forma. Compartilhem os vídeos, porque, como eu falei, o YouTube não está entregando. Isso começou há cerca de um mês atrás, quando o Trump pisou na China. Não sei se é coincidência, mas está acontecendo. Beleza? Até amanhã.